Michel, assim, um estudo bem sério. Como é que fala? Os caras tomam terra, como é que chama? O pessoal, só para avisar que a gente começou a gravar, né? De repente. Já tá valendo? Já tá valendo, né? vamos recapitular, né? Então, esse é um projeto aí que já não dá para chamar de projeto, que a gente já está no 3º episódio aí, né? Mas foi uma ideia aí que surgiu, minha, do João, né, o Michel, e a gente criou um espaço, né, o Tela Azul, para falar sobre tecnologia, sobre coisas contemporâneas, coisas que estão acontecendo, né? E ter um espaço de conversa, um espaço livre para a gente conversar e debater, né? É mais na linha, um papo de roda de bar, assim, né? Meio livre, mas a gente não combina nada e sai falando. É muito na prática mesmo, né? Então, de repente, poderia se apresentar, o William, e depois o Michel, e depois eu me apresento como a gente sempre faz, pode ser? Apresentação simples, complicada, qualquer coisa. Oi? Livre, William. Associação livre. Eu sou um pesquisador, professor, né? E já há bastante tempo já. Então, alguma coisa da minha infância mesmo, né? Desde pequeno. Sempre gostei muito de estudar, de ler, e aí fui artista por muito tempo, ator, mas já há 2 décadas que eu estou na vida acadêmica, escrevendo e produzindo, né? E aí fiz aquele caminho, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, algumas especializações, né? E sou um psicanalista clínico, né? Atuo na clínica, e sou professor também da educação socioemocional no Instituto Ânima. Então, eu dou formação, né, para professores da rede pública do estado de São Paulo atualmente. Então, é mais ou menos o que eu estou fazendo, assim, né? O pós-doutorado foi em psicologia. Então, eu faço uns atravessamentos entre a psicanálise tradicional, mas também pensando a questão da antropologia, do xamanismo, né? É uma linha francesa que eu gosto bastante, que é a etnopsicanálise, então, que a gente trabalha com outras perspectivas, pensando a cultura, né, do local, né? Ela é uma escola francesa, então, pensando ali os psiquiatras franceses tentando entender a mentalidade das colônias do continente africano com uma outra subjetividade, e eles querendo tratar como se estivesse tratando um europeu, e aí alguns psiquiatras, psicanalistas decidiram fazer uma virada e falar, não, pera, a gente tem que ouvir a cultura deles, senão a gente vai, né, fazer merda aqui, né? Então, entra o Frantz Fanon aí? O Fanon, ele está dentro de uma perspectiva decolonial, né? Mas o Frantz Fanon, ele não chega a fazer uma etnopsicanálise, porque ele não entra no método, né? O Frantz Fanon, ele é mais existencialista, assim. Quem abraça o Fanon é o Sartre, né? Uhum. O Sartre é o cara que abraça o Frantz Fanon e tal. Agora, o Fanon, ele fez umas pesquisas muito interessantes, assim, em hospitais psiquiátricos com tratamento com pacientes de outras culturas, né? Por exemplo, com árabes, né? Tem, inclusive, um livro dele, eu não vou lembrar o nome agora, acho que eu não vou achar fácil aqui, mas que justamente ele vai apontar que precisa mudar o tratamento, né? Mas o Fanon, ele era mais tiro, porrada de bomba, né? Eu conheci o Fanon ali, te cortando rapidinho, mas já devolvendo a palavra. Eu conheci o Fanon através do Tami Ayushi, né, que foi professor meu na PUC, e o Fanon é impressionante que ele está tomando uma proporção aqui no Brasil bem grande. A revista Cult desse mês, o Fanon é a capa, tá? Ai, que ótimo. Fica uma dica cultural aí, mas eu acho que até vou aproveitar, Wagner, já para dar um empurrãozinho ali para o William se apresentar um pouquinho mais. Ele está sendo extremamente comedido nas palavras e titulações,
eu tive o privilégio de conhecer ele num cartel que nós participamos de psicanálise e dinheiro. Né? Então, aí vai indo. Ô, William, só com uma dica, a gente não tá ao vivo, tá? A gente tá gravando, depois a gente faz cortes, né, e tudo mais, mas fica bem... Vai cortar dizendo que tu tá fazendo corte? É isso aí, mas fica bem, relaxa, conversa de... como uma conversa normal. Eu tô de boa mesmo. Tá. Não, só pra dica mesmo, né? Então, mas a ideia é ser bem livre mesmo. Eu me incomodo de fazer live, já faço direto. Então, então tá, beleza. Mas essa coisa do Fanon ter aparecido agora é porque essa questão das identidades veio forte nos últimos 5 anos para cá, né? Aí o Fanon veio porque aí é Fanon, né? Como sempre no Brasil, vai chegando depois, né? Porque esse debate todo das identidades que até agora já virou crítica, né? Que é o woke, né? Lá nos Estados Unidos, é um movimento importante dentro das universidades americanas, né? E que agora está chegando no Brasil, né? Porque o Brasil vai chegando depois, né? Agora a gente está vivendo esse debate aqui no Brasil, né? Da interseccionalidade, né? Que é você é mulher, mas não adianta, você não é só mulher. Você é mulher, você é negra e periférica, né? E pode ser lésbica ainda por cima, que aí pronto, aí você faz combo, né? E isso é um atravessamento que precisa ser discutido, pensado, e essa é uma discussão que está antiga, né, nas universidades americanas, e que agora vem chegando no Brasil, mais de 5, 10 anos para cá, no máximo, né? Não é uma coisa assim. Então a gente ainda está no meio do movimento da coisa. Né? Mas olha só, eu posso estar fazendo um absurdo, não quero tirar os méritos, mas falando psicanaliticamente, uma coisa é importante a gente contextualizar, né? Falando lacanianamente, o nome do pai, né? Alguns lacanianos falam sobre o declínio do nome do pai, mas é importante a gente entender que o declínio do nome do pai não significa o declínio do patriarcado, né? É duas coisas diferentes. Não, sim, é outra coisa, né? E daí tu vê, me parece, já vai fazer sentido o que eu tô dizendo aqui. Bora. Tu tem esse patriarcado, do outro lado tem um movimento que se constrói meio matriarcado, que a cultura woke bebe um pouquinho disso aí. Não, olha, tem alguém que é oprimido. Mas me dá uma sensação, posso falar uma grande besteira agora, meio Milor Fernandes, que é aquele que está incomodado é quem não teve a opção ainda de subverter a ordem, digamos assim. Só que o Milor leva para o outro lado. O Milor diz assim, aquele que está incomodado com a corrupção é quem não teve a oportunidade de corromper. Sim. Nós temos sempre uma circularidade né? da cultura, né? Uhum. Isso é uma questão que dificilmente a gente vai fugir disso, né? E aí eu acho que é nisso que você traz a questão do significante aí do nome do pai, né? Você sempre vai ter um significante fálico que vai, né? Então hoje, por exemplo, né, nós aqui nós somos um probleminha porque é um monte de homem branco barbudo, entendeu? Então tipo meio que o que a gente está falando aqui não tem muito valor porque né, a gente não está assim dentro de um corte de identidade. Não é um lugar de fala, né? Digamos assim. Então, mas é um lugar de fala na sociedade, né? Então, isso é uma questão, a não ser que, sei lá, talvez a gente trouxesse alguma coisa aqui de, sei lá, mas eu sou da periferia, sei lá, sabe, um Ferrez, assim, eu faço poesia, mas da quebrada, né, um Mano Brown, né, que tudo bem, é homem, mas é da quebrada, né, e isso é um significante geral, né, faz parte de um movimento, que é isso que eu estou falando da circularidade da cultura, né, que eu entendo que o Michel está falando, né, faz parte de, vamos dizer assim, de um lugar, de uma tentativa de assumir um novo discurso, para depois as coisas se equilibrarem, né? Depois a gente chegar aí a gente vai chegar num platô. A dialética hegeliana, né?
Isso, a gente chegar numa síntese. Isso que o William falou agora é doido, né? Essa questão do lugar de fala, né? Eu sou um cara que eu vim da periferia, né? Aqui de Porto Alegre. Mas eu não me sinto confortável, às vezes, em muitas, né, situações, eu não falo isso, né? Então, daqui a pouco até uma oportunidade de falar, né? Que eu cresci, vivi por muitos anos na periferia. A minha mãe ainda mora, né? Temos casa lá e tal. Mas eu não me sinto confortável, agora já falando, né? Mas eu tive essa oportunidade para dizer assim, ó, tipo, eu talvez eu não me caracterizo como pessoa da periferia, e talvez nem a sociedade me vê como um cara da periferia, entendeu? Mas eu nasci, vivi, e foi de lá que eu criei base, assim, que eu carrego até hoje, né? Valores. Então, assim, a periferia não é aquele estereótipo que a sociedade cria, que é a pessoa negra, né, periférica, mas existe todo um ecossistema lá que, inclusive, tem brancos, né, então, lá dentro inseridos, né, mas eu não me sinto, assim, confortável em falar que eu sou, muitas vezes, né, eu nunca abri, assim, que eu vim da periferia. Não, assim, trazendo, não sei se era esse o tema da conversa, mas já aproveitando, né? Só vai. Em muitas situações, assim, ao longo do meu desenvolvimento, assim, como pessoa mesmo, na sociedade, eu tinha vergonha, né, de dizer que eu era da periferia, porque eu queria, de alguma forma, ser aceito em alguns grupos de pessoas, ali no cursinho universitário, depois na universidade, né, sentia vergonha de dizer da minha origem, né, falar do meu pai, da minha mãe, e, enfim, existe todo um preconceito, né, carregado na sociedade que te faz não falar, né? Eu tinha uma trava. Hoje eu, sei lá, tenho faculdade, enfim, não que eu venci na vida, né? Mas sou hoje talvez uma pessoa muito mais preparada do que eu era quando jovem. Então, assim, quando tu é jovem, quando tu é criança, eu acho que tu não tem estruturas para falar sobre temas, né, e falar e se mostrar nessa, digamos assim, nesse lugar de fala, né? Então, mas é curioso isso, né? Enfim, não sei se isso é interessante você falar isso, né? Porque quando eu estava na escola, era interessante, na escola que eu estudava, que eu falasse que era da favela. Que era para evitar que alguém arrumasse briga comigo, entendeu? Mas de briga. Era uma forma de defesa, né? Não se mete comigo, né? Não se mete comigo. Da favela. Nunca usei dessa forma, né? Wagner, acho que casa, inclusive a gente falava antes de começar a gravação do livro do Michel Alcoforado, que está como nessa semana do dia 24 de agosto aqui, é o livro número 1 da revista Veja, chamado Coisa de Rico. E o Alcoforado traz em pauta que não basta tu ter dinheiro, mas o teu dinheiro não pode saber de onde veio. Não pode saber de qual geração ele veio. Se é de uma família escravocrata. Não. Perdeu a origem do dinheiro na história? Legal, agora tu é considerado rico. E ele traz um enfoque que ele diz que teve na casa de um rico lá em São Paulo, em que o cara tinha quadros muito, muito emblemáticos, caros, enfim, e o cara, ele ia meio que indagando ele, para ver se ele conhecia. Ou seja, não adiantava tu ter o dinheiro se tu não tem o capital intelectual suficiente para isso. Tu tem que ter as palavras, as chaves para pertencer naquele meio, né? Tu tem que ter as palavras secretas para adentrar aquele lugar. Eu tenho Basquiat aqui na parede, né? Você sabe quem é Basquiat, né? Isso. Ok, tu sabe o que é um Rembrandt, um Monet, vamos indo até onde que vai ser o teu lugar de falha, para eu saber qual é o nicho, qual é a partilheira que eu vou te colocar. Se entende de bebidas também, né? Coisas que desse meio, né? Mas tu sabe que aí entra um ponto legal para a gente falar sobre o não pertencimento, né?
Por exemplo, um dos meus sobrenomes é Santos. Um é da Santíssima Trindade dos S, né? Santos, Silva e Souza. Os 3 açorianos que, por sua vez, haja vista, eram muitos presos, enfim, longe de serem pessoas Nobre. endinheiradas, muito longe de ser nobre. Então, cara, é um nome que ele carrega muito peso histórico que muitas das pessoas não utilizam. Eu não utilizo por um determinado motivo, que não é a classe social, é um outro motivo, mas muitas pessoas no setting, o William sabe muito bem, quando a gente atende, eu tenho alguns analisandos que me dizem, eu não uso esse sobrenome, por questão de classe social. E aí isso demonstra, de alguma forma, o lugar, né, de onde eu venho, né? E a família, né? Porque ele fala disso no livro também, né? Dessa coisa também da performatividade da classe média que quer parecer rica, né? Sim. E isso que tu disseste, agora a gente entra já em mais um debate, mais um enfoque, né? Que é essa questão o Bauman vai nos trazer isso muito sobre o ser, sobre o ter, e hoje mais do que ter é o parecer. E me chocou um assunto que eu li hoje, na China, tem uma empresa lá que o cara aluga um espaço para o sujeito tirar fotos de coffee break, de estação de trabalho para desempregados. Por causa da pressão social que eles têm. Daí tu vai lá, tu tira foto como se tu estivesse trabalhando, tu manda para os teus pais, tu manda para os teus amigos. Tamanho índice de desemprego. E daí o dono da empresa disse o seguinte, eu não estou vendendo só uma parecer, não, eu estou vendendo para essas pessoas a dignidade delas de estarem trabalhando. Igual a galera influencer aí que vai lá em Alphaville alugar casa para dizer que é a casa para vender curso, né? Justo. É uma sociedade do parecer. Tu aluga casa para parecer, tu aluga carro. Se tu não tá, tu não precisa mais ter nada. Né? Nem os filmes. Precisa parecer, né? Sociedade do espetáculo, né? Sim. E essa coisa também das trends, né? Alguma coisa começa a ficar, então vou ter que fazer, né? Então tudo bem, a moda era usar os perfumes, né, francês, né, Eau de Chanel, Sauvage, né? Agora é o árabe, né? Acaba virando um simulacro, né, Michel? Eu acho que cabe muito essa questão de simular uma realidade perfeita sempre, né? E aí você tem que usar agora um perfume árabe, né? Então, não, agora é o árabe. Aí todo mundo vai lá e compra aquele ali, né? Aí, essa semana passada, até escrevi que eu tenho uma coluna no jornal, né? Lá do entorno de Brasília, lá. Chama o Diário do Entorno, né? Inclusive, do entorno de Brasília. E aí eu estava escrevendo justamente sobre o morango do amor, né? Falei, aí pronto, agora é morango do amor, né? Todo mundo esqueceu da coisa da maçã do amor, né? Que é a origem da coisa, né? Da brasilidade, né? Num período de festa junina, né? Todo mundo com o morango do amor, porque passa a ser aquilo que fala, não, eu preciso comer o morango do amor, ou então vou dar para minha namorada um morango do amor, né? A maçã do amor perde o sentido, né? É aquela coisa ali que o Darcy Ribeiro sempre fala, né? De como que a gente precisa ficar o tempo inteiro criando coisas, mas a gente não se aceita, né? Não se inventa, né? Enquanto brasileiro, né? O tempo inteiro trend em trend, né? Não, isso que tu falou é muito interessante, porque a gente volta ao Nelson Rodrigues com a síndrome de vira-lata, né? A clássica síndrome do vira-lata, e que recentemente tem um livro do Eduardo Gianetti, muito legal, que é o elogio do vira-lata. Né? E aí a gente vai lá para Minas e a gente visita o ex-prefeito de BH, eu acho que é Alexandre Calil, se eu não estou equivocado. Eu acho que acho que é isso. Era o que era o prefeito de BH. Mas ele teve um insight muito legal, que ele disse, sabe quando o Brasil vai voltar a ser campeão da Copa do Mundo? Daqui a no mínimo 50 anos, ele disse. Porque os europeus já descobriram que miscigenação é algo que dá muito certo.
Ele diz, olha os belgas lá, os loirinhos de olho claro estão na arquibancada. E estão os africanos jogando lá para eles. A França tem um documentário, o Le Bleu, um documentário muito legal mostrando sobre essa cisão e o futebol como unidade francesa, né? Porque tu tem ali na seleção francesa, tu tem Guadalupe, tu tem Argélia, né? Porque se tu nascesse até 1994 na Argélia, tu era francês. Né? O Zidane é filho de argelinos, o Benzema também. Então tu tem essa miscigenação. E a colônia ali presente, né? Na construção, né? E a gente tem um caldeirão importante no Brasil que não se enxerga, né? Não. A gente olha para a nossa cultura desse lugar, da performatividade do rico, né? Então, se eu olho lá para a cultura popular, para a criatividade, né, da cultura brasileira, né, para os folguetos, né, para as congadas, né, o próprio carnaval, né, a gente olha e fala assim, né, o carnaval é a festa do pobre, né, não olha como uma invenção, né, como algo poderoso, né, e você não enxerga dessa forma, porque a cultura do rico, ela tem que espelhar a cultura europeia, né. Mas tu sabe se esse afastamento da realidade, né, criando uma imagem, né, fake, digamos assim, né, perde, eu acho que é a originalidade das coisas, né? A gente cada vez fica mais longe da sua origem, mais longe de criar coisas novas, mais longe, é muita, digamos assim, repetição do mesmo, né? Então, são várias pessoas simulando e copiando a mesma coisa, e a gente, aos poucos, vai perdendo a originalidade das coisas, né? Então, isso é um movimento, de certa forma, um pouco perigoso, assim, para a questão de cultura e questão de, enfim, de criação mesmo, né? Não sei o que vocês acham. Olha, eu diria o roubando do Murilo Gão, o conceito de criatividade dele eu acho genial. Que ele disse no final, tu não cria nada. Né? O correto seria combinatividade. Porque nós sempre vamos articular combinações. Algo que parece novo é algo que tu não sabe o suficiente para ver que aquilo já é um recorte, né? Vamos falar de ordens iniciáticas, né? Como a própria maçonaria. Poxa, a maçonaria preza muito por uma certa ortodoxia, por ser conservadora, mas aí tu vai começar a estudar alguma coisa sobre a própria instituição maçônica e tu vai descobrir que a maçonaria de 1721, que é a inglesa, bebia em fontes de escolas pitagóricas gregas, que por sua vez que bebia em ordens clássicas egípcias. Então tu vê que no final algo que é supostamente o início é porque tu não pesquisou o suficiente para ver que antes tinha alguma coisa. Sim. Bom, o que tu acha, William? Se a gente volta, né? Se a gente vamos fazer aquele retorno para a psicanálise, né? Clássico. Vamos fazer aquela passadinha pela psicanálise, né? Nós nos constituímos através do outro, né? O eu é um outro, né? Então não tem nada novo, né? É sempre um processo de tentativa de singularização a partir do outro, né? Então eu sou muitos, né? Como eu sou muitos, né? Como que é a frase do Rambo? Não lembro como que é, mas é algo assim, né? Eu sou vários, né? Assim, não dá para você dizer que você é um só, né? Você é o atravessamento de tudo que a sua vida se tornou, né? E não dá para a gente achar que a gente está criando alguma coisa. Né? Então, acho que a ideia da combinatividade é interessante, né? Que realmente é um processo de transformação, assim, né? Ou transformativo, né? Do que você vai fazendo com o que você tem, né? Com as nossas formas, né? E é isso, né? Que a gente começou falando aqui, né? Bom, as pessoas querem parecer alguma coisa. Né? Elas querem copiar alguma coisa, né? Elas querem pertencer a algo, né? Eu acho que essa palavra que tu falou. Né? Uhum. Né? E pertencer é sempre querer que o outro me coloque no desejo dele, né?
Então, como é que eu posso ser desejado, né? Tu sabe esse negócio de pertencer, né? E às vezes eu já vi algumas threads aí na rede social e tal, e muito críticas, né, pro pessoal que mora na periferia. Ah, mas o cara anda com tênis, né, de marca, usa iPhone e tal. Mas de alguma forma o cara, a sociedade é tão, digamos, bruta, né? Tão cruel, né? Que se tu não se caracterizar de uma forma que tu entre naquele estereótipo, né? Que, por exemplo, eu tenho um iPhone, eu tenho um tênis da moda, eu não pertenço, mas eu tenho, digamos assim, alguns signos que posso ser aceito de alguma forma, né? Cara, isso de alguma forma faz que essa pessoa circule, né? Tem assunto, converse em outros meios, porque se ele não fizer isso, se ele não gastar todo o dinheiro dele ali do salário dele para pagar em 10, 20 vezes um tênis ou um iPhone, ele não vai ter alguns signos, né? Algumas chaves, palavras secretas ali para ter acesso a um outro nicho, uma outra bolha, né, da sociedade. Então, assim, é muito julgado, né? Por que a pessoa que anda, veja de gastar dinheiro com isso ou com aquele outro, por que né, não paga um curso? Mas só o cara está se caracterizando, usando algumas coisas que de alguma forma pertence a outro lugar da sociedade, isso faz que ele circule, né, livremente e tal. Então, assim, ele pensa que circula, né? Oi? Ele tem a sensação que circula, né? Tem a sensação, mas não pertence, né? Não pertence a outra. Né? Você falou disso antes, né? Do simulacro, né? É isso. Você tem uma sensação de que agora eu tenho um tênis X. Mas, digamos assim, para isso pode ser pílulas de satisfação para ele, que, pô, pelo menos eu tenho um tênis igual do Neymar, né? Tipo, que tenha muita grana, que saiu ali e tal. E existe esse sonho, né? Ainda mais ligado a pessoas do futebol, né? Da ascensão, né? Dele ter aquele sonho de sair daquele lugar de origem para um lugar melhor, né? Então, eu não vou dizer que eu não faria o mesmo, porque durante a Olimpíada, eu não mando nada de skate, mas eu acho muito foda, assim. E aí eu assisti a Olimpíada inteira de skate, assim. E tinha acho que era japonesa, que ela tinha um ASICS. Eu usava, cara. E terminou aquilo, eu fiquei procurando o ASICS. O nome dela é Akira. Ela é uma Aí tu foi lá e comprou. Não, eu não achei, né? Que eu acho que uma coisa que deve ter feito personalizado para ela, ou lançou lá no Japão, né? Eu falo, mano, puta, eu queria muito esse ASICS. Não, isso daí, na verdade, né? Quando tu compra uma marca, né? Uma Adidas ou qualquer coisa, tu tá pagando, principalmente de alto luxo, no mercado de luxo, tu tá comprando o preço da conversa. É o preço que tu paga por uma conversa. Né? O preço. Exato. De tu chegar, recentemente eu tive o privilégio de ralar muito e trocar o carro. Então, depende do lugar que tu chega, é o preço que tu paga naquela conversa. Sabe? E tu entra, e é curioso que na tua cabeça há uma dualidade digna da Melanie Klein, do sei o bom, sei o mal. Né? Eu, por exemplo, tô com a Adidas. Então, aqui eu já, na minha cabeça, já crio uma imagem de tradicional, que se eu encontrar o cara da Nike, o cara é descolado. Eu sou Messi, o outro é Cristiano Ronaldo. Né? Então, quando tu compra uma coisa, ou a gente vende, né, usando ali o conceito do Ernest Dichter, que leva o marketing para psicanálise, ou quer dizer, psicanálise para o marketing. O Seth Godin trabalha muito isso, que tu não vende para quem a pessoa é, tu vende para quem ela gostaria de ser. São as tribos, né? Exato. As tribos. Então, o livro do Seth Godin se chama exatamente assim, tribos. Tribos, né? Que é como... Né? Você constrói para fazer o marketing, né? Você tem que fazer comunidade, tem que criar comunidade. Né? Se você não consegue criar comunidade, você não vende. Tem que criar comunidade, identidade, né?
Então é isso que a gente está falando, assim, as marcas elas fazem isso, né? Elas criam esse lugar, falam, então se eu tenho acesso à marca, então eu posso me dizer de algum lugar. Mas, para nós, para a psicanálise, né, é uma fantasia. Sim. E você não está falando do indivíduo, você não está falando do sujeito, né? Você não está falando do seu lugar na linguagem, né? Você ainda está ali num semblante, né? Inventando de ser alguma coisa que não é nada, né? Que é um jogo de linguagem que você tenta se encaixar nele, mas você mesmo, enquanto sujeito de fala, não existe ainda. É o falso self winnicottiano. Exato. É o falso self winnicottiano, que é aquele que busca um lugar ali de ser aceito, né? E aí vamos voltar, vamos devagar um pouco, vamos chegar no Otto Rank, vamos lembrar que nós vivíamos no Jardim do Éden com comida, com calor Sim. e tudo, de repente a gente é expulso. Abre parênteses, o Jardim do Éden era o ventre materno. Trauma do nascimento. O trauma do nascimento, que não tem nada de romântico, né? O Ferenczi atenta muito isso, que quando tu pega o ar pela primeira vez, aquilo, imagina, rasga os teus pulmões. O Shakespeare tornou tudo muito poético, dizendo que quando a gente chega e chora, porque chega num teatro de loucos. Né? Então, olha só, o cara que é um dos poetas, ele diz, chegamos no teatro de loucos. Só o jeito que eu falo isso para ti já me dá uma sensação claustrofóbica, de caramba, desesperador. E aquela velha brincadeira, né, que a gente fala, né? Só os psicóticos mesmo é que sabem o que tá rolando, né? Porque eles já entenderam que isso aqui é tudo uma doideira e os neuróticos tentando. Não, isso aqui tá certo. Não, tem ordem aqui. Procurando uma ordem, né? E tu vê, e é fantástico isso, quando tu lê o livro do Stewart, Será que Deus joga dados? Né? Ou depois a gente flerta ali com o Nicholas Nassim Taleb na lógica do cisne negro e a turma da matemática do caos. Uhum. A gente procura padrões o tempo inteiro. Nós procuramos padrões. Digno da neurose obsessiva que o sujeito te diz, olha só, eu peguei 8h07 eu cheguei no trabalho. E depois eu saí às 10h15, mas olha, eu só cheguei aqui a tempo, faltava 5 minutos. Daí tu vê totalmente aquela neurose obsessiva do sujeito que quer ter controle de alguma coisa. E como se aquele número... Não, mas eu tô bem. Eu vi lá os meus batimentos cardíacos, tava tanto, a minha glicose estava tanto, totalmente controladinho, né? Como se tivesse controle a vida o tempo todo. Tem um escritor brasileiro, né? Ele chama Nego Bispo. Né, um pesquisador de cultura popular, tudo, ele criou um termo para isso, que ele chama cosmofobia. Legal. Que é o nosso medo de entrar no movimento das coisas, né? Do real, né? O real, ele tá ali, só que a gente fica o tempo inteiro, entendeu? Tampando ele com o nosso imaginário, né? Não tem, não. Isso aqui não é assim, né? Mas a natureza, né? O movimento da própria natureza do cosmos, né? É isso, né? Ela é potente, mas também violenta, né? Mas também explosiva, né? Para nascer uma estrela, né? Tem que ter muito, uma explosão, né? A estrela vira um buraco negro, engole tudo à sua volta. Quer dizer, o cosmos é algo extremamente potente, mas também extremamente agressivo, né? Não, isso é Nietzsche, isso é clássico Nietzsche, né? E aí a gente tem essa cosmofobia, né? E o neurótico, ele é o cosmofóbico por natureza, assim, que ele não quer aceitar o fato de que tem alguma coisa ali do outro lado, né? Eu preciso sempre desenhar a fantasia para me ajudar a mediar, né? Se a gente fosse usar aqui os termos do Schopenhauer, né? O cosmos é a vontade, né? E aí eu só consigo representar isso, né? Só representações, né? E aí as representações são esses bloquinhos que vão montando fantasia, né? As representações é o Lego, né? E aí a gente vai montando leguinho, mas a gente não quer ver o que está ali, né? Ou talvez não consiga, né? Como o Lacan diz, talvez a gente só vê de soslaio, assim, só de canto de olho, né? Essa questão de coisa de rico, né? O que vocês acham dessa questão da meritocracia, né? Que é muito discutida também em algumas bolhas, assim, né?
assim, que nem o Michel estava falando, né? A questão de mapear da onde vem o dinheiro, né? Às vezes de gerações, né? E assim, e às vezes tu vê pessoas da periferia que estão ralando ali para conseguir o básico, assim, sabe? O quanto é justo e o quanto, digamos assim, não questão de justo, mas vocês acham que... Eu fico pensando assim, né? O meu filho, né? Estudando numa escola particular e tendo acesso a um monte de coisas que eu não tive, né? E daí eu penso assim, nossa, ele já tem muito mais, digamos assim, oportunidades do que muita gente que nem perto, né? Poderia ter esse acesso a essas coisas, né? Então, assim, eu acho totalmente injusta essa comparação de que a pessoa que nasce na periferia ela vai ter a mesma condição de chegar no mesmo lugar de uma pessoa que já nasceu com muitas condições, entendeu? E isso é muito debatido. Não, tu tem que merecer, tu vai conseguir também. Cara, mas é outra realidade. Enquanto o cara tá ali trabalhando dia a dia para comer, o outro tá ali, né, já tem tudo disponível. Então, o que vocês acham assim desse ponto de vista que eu já vi que é muito debatido assim em muitos grupos, né? O que eu já ouvi, né? Posso estar enganado, mas é que a pessoa que está ali, né, na batalha sobre abaixo do sol ali, trabalhando dia a dia, tem as mesmas condições do cara que está lá num tempo integral na escola, né? Tendo acesso a cursinhos melhores possíveis. Os E laboratórios, né? é um laboratório e tendo um monte de uma estrutura que eu não estou levantando bandeira de um lado e de outro. Eu tô É acesso, né? mas é questão de pensamento mesmo, né? Sabe? Tem um conto. Como é que é um conto? É a infância de um chefe. É um conto do Sartre. Que é justamente ele fala disso, assim. E aí são duas crianças brincando. Tá no livro O Muro, que é um conto, que é o conto principal, que também é muito foda esse conto. Né? E aí, mas aí tem a infância de um chefe, é um dos contos que tem nesse livro do Sartre. E aí são duas crianças brincando, né? Estão brincando ali em pé de igualdade, as crianças brincando. Até que o pai de uma das crianças chega, né? E aí, eu, claro, tô resumindo o conto aqui, né? E aí ele fala assim, olha, não brinque com ele. Aí a criança pergunta, por quê? Por que eu não posso brincar com ele, pai? Não, porque amanhã ele será o seu empregado. Né? Que é a infância de um chefe, né? Então ele já, assim, o pai dele já está na moção para ele falar, olha, ele é filho dos meus empregados, então ele será seu empregado, né? Então você precisa tratá-lo como empregado, né? Aí ele vai, enfim, aí o conto vai mexendo um pouco com isso, né? Então é óbvio que existe uma geração que está dentro de um certo lugar de acesso que vai fazer com que ele permaneça ali, né? O Michel já trouxe essa bola, né? A gente só está cortando, né? Quer dizer, já tem duas gerações que a gente não sabe de onde veio o dinheiro, entendeu? A gente já nem sabe de onde veio, só tá aí, entendeu? A gente está estudando nos melhores colégios e tá tudo certo né? E todo mundo da família tem empresa e tem bons trabalhos e boas clínicas e bom tudo, né? E atende, né? Para a gente que é psicanalista, isso é um negócio muito maluco, né? Porque qual é o público que a gente tem acesso, né? Depende da escola onde a gente se formou, da rede, porque é para você ter acesso a que clássico você tem acesso, para que psicanalista você vai ser. Se você vai ser um psicanalista que vai ter uma sessão, né, de R$1.000 ou de 100, né? 150. Isso depende do lugar onde você está, assim, do acesso, né? Sim, eu nem estou criticando a questão da pessoa ter, enfim, né, de família e tal. Não, Eu tô pensando, né, são fatos. mas a questão a sociedade se molda de uma forma que o filho do empregado não pode ser alguma coisa, entendeu? Isso que eu acho injusto, entendeu? Em muitos casos, né? Então, assim, eu acho que nem tu falou, né? Tem o filho ali, não, esse não brinca com ele porque amanhã ele vai ser teu empregado. Não necessariamente, entendeu?
ele pode, é muito mais difícil, mas consegue também, né? Por meio de muito esforço, 20 vezes mais, mas consegue, né? E são poucas as vezes, né? São poucos que conseguem, inclusive. Nesse grau de funcionamento, né, é de muito difícil, assim, né? Sei lá, tudo bem, o Eike Batista perdeu tudo, tal. Mas, tipo, o que é o perder tudo do Eike Batista? Não é o, entendeu? Perder tudo do tiozinho ali da padaria, sabe? Né? Eu perdi tudo. Não, o que é perder tudo, né? O Eike Batista. Então, assim, são sair de dois lugares muito distintos, né? Não é, a gente nunca vai dizer que não veio muitos empresários que saíram da periferia. Muitos saíram, né? Mas a gente tem muito mais empresas quebrando do que empresas, né, dando certo, por conta de uma certa estrutura do país, de funcionamento, de imposto, né, de burocracias, né? Então, assim, uma grande problemática, assim, de você manter um negócio funcionando, que é muito difícil, né? Então, a maioria dos negócios não vão para frente, né? Falem, né? Assim, né? Duram você tem que gastar 2, 3 anos para recuperar o que investiu, e é o tempo que você gasta para fechar, né? E é uma puta grana para fechar, né? Então, assim, é tudo muito difícil, né? Agora, a galera que está brincando de anjo de startup, eles estão numa outra pegada, né? Eles estão com bala na agulha, né? Isso que tu disseste é interessante. Fatos, né? Não, isso que tu falou, né? Não quero nem levar para a questão de vitimizações, mas alguns pontos teve um TED Talk que eu assisti. Eu só lembro que o sobrenome dele acho que era Teixeira, mas é um TED Talk e o que o cara disse: eu venho da terceira geração familiar com nível superior. Uhum. Eu, por exemplo, eu sou da primeira geração com nível superior da minha família. Então ele veio da terceira e ele diz: eu começo uma corrida já com uma vantagem de 3 a 5 segundos sobre o segundo colocado. Não, são corridas diferentes, né? Eu tenho no meu histórico empresas que eu participei, que criei, que quebraram. Para eu me reestruturar, nossa, é muito tempo. E aí eu compartilho. Anos pagando a Receita Federal. Não, olha, o Serasa me conhece muito bem, tá? Me conhece muito bem, estou sendo bem transparente com vocês. Não, olha, acho 3 anos no mínimo ali. Sim. E aí, eu venho de uma família que me mentiram, falando que educação salva tudo. Né? Mas, enfim, eu acreditei nessa fantasia. Afinal, como diz o Cazuza, a ideologia a gente quer uma para viver. Eu encontrei isso na educação e eu sou um grande defensor. Somos dois. 3, eu sou professor. 3, somos dois. Imagina. Então, professor, né? Então vocês imaginem que quando tu participa de um círculo de pessoas que, por questão de herança, muitas vezes, estão mais bem amparadas financeiramente. E num debate que caiu na polarização, questão política, né? Enfim, eu sou muito Milor Fernandes, tá? Eu acho que corrupção no Brasil é ambidestra, esquerda e direita. Então, no momento que eu não me posicionei para um determinado partido naquele determinado momento, embora eu era contra o outro também, deixando bem claro isso, e eu peguei e utilizei o Darren Huff, que dizia: é possível tu usar números e tu mentir usando números. É um livro da década de 50. E eu criticava o governo vamos botar aí o PT. Tá? Eu criticava o PT dizendo que números que naquele momento eram muito bonitos maquiavam uma situação real. Porém, no outro momento, eu critiquei também um outro governo, como é de praxe. Eu acho que tu não tem que ter político de estimação. Né? Eu sou formado em História, que me dá um viés de esquerda. Eu sou formado em Marketing e Publicidade, que me dá um viés de direita. Então, a pessoa pegou, vocês têm que ver qual Fale foi... mais sobre isso. Olha, tu tem que ver o discurso, porque o meu filho sempre
esteve em boas escolas, felizmente, eu sempre defendi isso. E, enfim, um grande empresário. Ele não direcionou até mim, né, no grupo de WhatsApp, mas quando eu levantei essa bola, ele só fez um discurso absurdamente grande, dizendo, amigo meu que não se diz nem de esquerda ou nem de direita, obviamente eu vestia carapuça, não podia ser outro, que utiliza intelectuais da década de 50, e ele vai embasando, se acha intelectual, mas nunca vi voar, inclusive já vi quebrar a empresa. Olha, a minha analista escutou durante no mínimo uns 4 meses eu reclamando dessa mensagem. Até eu entender que aquilo dali não era meu, era dele. Sim. Era dele porque, assim, ó, eu tenho os meus problemas neuróticos e ele tem um dele. Porque enquanto ele nunca me viu voar, e de fato realmente é outro jogo, mas tu também tem do outro lado, quem está num patamar de elite, um falso selfie que grita. Porque até que ponto eu sou quem eu sou, até que ponto eu sou o herdeiro dos méritos de alguém que me deu. E aí o verdadeiro self dele grita para ele, o superego grita dizendo, tá, e quem tu é? O que que tu faz? E como é que tem alguém que do outro lado põe em xeque a tua ideologia? Como é que alguém acontece e não tem dinheiro e nesse dinheiro vai brigar? Da esquerda e direita também é uma questão do marketing. Sim. E dois nichos de mercado. É isso. Porque senão você não teria campanha política, né? Porque se todo mundo tivesse discutindo o país, né, e não um lado, a gente estaria na Europa, certo? Mas mesmo que tem esquerdas e direitas, etc. Levantando outra questão aqui que eu acho que vira um problema também, até para pessoal com mais poder, né, de recursos, né? Inclusive, algumas famílias, Bill Gates, né, ele destinou muito da fortuna dele para fins filantrópicos, né? E para ajudar muitos, e tirou dos seus herdeiros muito dinheiro, né? E isso, de alguma forma, eu estou falando de bilionários, né? Eles acham que se eles derem tudo para os seus herdeiros, eles vão talvez falhar como pessoas, né? Porque eles não vão se desenvolver para criar outras coisas que possam beneficiar o mundo, a sociedade, tudo como pode chamar. Então, assim, existe também um problema, né, em deixar muitos recursos para determinadas pessoas, né, ou a linha sucessória, assim, das famílias, né, porque talvez aqueles herdeiros, eles perdem a iniciativa de criar coisas novas também, entendeu? Então, digamos assim, é um bilionário por família, digamos assim, em gerações e gerações, e acabou, né? Então, eu acho que alguns bilionários cuidam também para esse dinheiro que eles construíram sejam destinados para outras coisas, né? Que vão reverter para a sociedade em si, e também, de alguma forma, ajuda os seus próprios herdeiros a se desenvolver e criar coisas próprias também, né? E tem esse movimento agora que tem se falado muito também, né? De que é o fim da geração baby boomer, né? Que foi toda essa galera que levantou todo esse dinheiro e tudo mais, tal. E esse dinheiro vai sumir, né? Ele vai se capilarizar, né? Você não vai ter novos bilionários, né? Esse dinheiro vai se perder, né? Muitas propriedades que a gente já tem muito, né? Aqui em São Paulo você tem muitas, assim, são propriedades que não tem ninguém, né? São mansões que não tem dono, aquele negócio tá lá, não é dono de ninguém, né? Não tem quem assuma aquilo, não tem mais gerações, né? Então, a gente está vendo um outro desenho, né, econômico do mundo, né, que está se formando, mas tem alguns trilhões aí na mão de algumas pessoas, né? Isso a gente... Uma coisa, né, William? Uma coisa que haverá mudanças grandes nos próximos anos.
Só que nisso tudo, né, William, é legal a gente também, quando vai investigar um pouquinho mais a fundo esses bilionários, boa parte deles, eles já têm uma certa estrutura prévia. O Eike Batista, no livro X da Questão, ele fala sobre o início da construção do império dele. Claro que estamos falando na época das vacas gordas, digamos assim. O pai dele era um funcionário de um cargo bem considerável da Vale. A Vale é uma das maiores do Brasil. Ele teve um aporte financeiro dos amigos do pai dele, um empréstimo de em torno de 500, eu não sei se era 500 mil reais ou 500 mil dólares. Eu não sei que é o cara que o pessoal usa muito aí, o pessoal dos milionários, né? Que usam muito, que é o Warren Buffett, né? Sim, o Warren Buffett. Então, o pai dele era deputado, né? Então, né, você fala, tinha algum, já dava, aqueles segundos ali já tava ali, né? 4, 5 segundos para frente. Se tu vai muito a fundo, né, tu vai descobrir que tem um pouquinho dessa questão ali. Né? Por exemplo, nós que já temos hoje o nível superior, os nossos filhos já vão estar num patamar com um pouquinho mais de tranquilidade do que nós tivemos. Pelo menos para ter o discernimento, eu costumo dizer, um provérbio que eu vi certa vez, sorte é oportunidade mais preparação. E para te ter uma oportunidade, tu tem que estar no lugar ali. A gente entra no Winnicott, né? Na questão do ambiente. O ambiente que te circula, ele vai te condicionar a tais coisas. O país onde tu está, né? O Vale do Silício norte-americano, olha quantas startups nascem do Vale do Silício, porque é um lugar propenso a isso. O Wagner, que esteve com a gente no último podcast, ele falou das zonas azuis, né, que são as pessoas que vivem centenários, tal. Tem um contexto ambiental ao redor, não são pessoas isoladas, né? A gente tem uma construção antes ambiental para dentro desse lugar a gente poder florescer, digamos assim, falando até meio, parece até bíblico, né? Aquela questão da semeadura lá. Sim. Né? E o que vocês acham nessa linha ambiental aí? O Wagner que não se apresentou, não sei nem qual que é a formação dele. Pois é, cara, a gente pulou várias coisas aí, tudo bem, né? Cara, eu sou formado em publicidade na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, não sei da onde que tu fala, de qual estado? São Paulo, cidade? São Paulo, né? Eu sou formado em publicidade, mas eu tô há 15 anos aí na área de TI, né, tecnologia, né, então trabalho com produtos digitais, já ajudei algumas startups aí a criar produtos inovadores, né, já desenvolvi bastante coisa também e já mexi em código, já fiz de tudo nessa área de TI, né, eu brinco que quando eu comecei, eu era o faz-tudo, né, onde eu trabalhava, no escritório, né, chamavam de webmaster, né, o cara fazia a atualização do sistema, atualizava o site, mandava e-mail, newsletter, né? Aí depois eu passei para a parte de web designer, né? Que cuidava mais do visual das telas. Aí depois eu fui para front-end, que cuida da parte do desenvolvimento front, né? Inclusive eu ajudo comunidades também de desenvolvimento de software. Também é um movimento de devolver, né? Até para vocês entenderem a minha história, né? Eu sou um cara que venho da periferia, que não tinha acesso a muita coisa, e através da tecnologia eu consegui ter acesso a muitas coisas que eu não tinha, entendeu? Foi mais eu fui um ponto fora da curva, digamos assim, né? Eu via uma oportunidade nessa área de tecnologia, porque na área de tecnologia ela é muito aberta, né? Então, assim, tu não tem que ter uma formação para fazer aquilo. É o saber fazer, entendeu? Então, eu fui metido para essa área, comecei a estudar, fazer alguns trabalhos e depois foi daí que eu consegui, digamos assim, uma certa estrutura mesmo para me desenvolver, assim, como pessoa, como profissional. Me formei. E aí agora a gente tem a quarta revolução aí, que é a IA, é isso? A IA cara, eu vejo com bons olhos, né? O Michel, acredito que também está em projetos aí que utilizam IA.
A IA digamos assim, ela facilita e ela, tipo, te dá muitas possibilidades, né? Então, algo que tu levaria ali 6 meses para desenvolver ou criar, então tu consegue fazer em semanas, dias, né? Então, digamos assim, eu acho que vai ser muito produtivo, eu acho que a gente vai dar um salto aí nos próximos anos em se desenvolver mesmo, né? Como sociedade, como indústrias, novas tecnologias surgindo, né? Inclusive outras coisas surgindo. Tá para vir aí um outro salto, o salto quântico, né? Que é a tecnologia, tudo é uma outra forma das coisas funcionarem, entendeu? Transmissão, A gente está no limite dos processadores, então essa nova tecnologia, a China está investindo muito nisso, Google, né, Vale do Silício, né, estão apostando muito nisso. Então, nos próximos anos, aí tu pensa assim, numa tecnologia que vai elevar, sei lá, 1000 vezes não, mas tá, digamos assim, 1000 vezes, eu acho que 1000 vezes. Aí, imagina uma tecnologia que vai dar um salto de evolução tecnológica. Aí tu une esse boom que tá vindo com as IAs, entendeu? Enfim, é muita coisa que tá para vir aí nos próximos Wagner, anos, né? eu acho que aí vale a gente dar um passinho mais adiante, né? Entre 2017 e 2019, eu estava no meu mestrado na UFSC em Santa Catarina, sobre novas tecnologias, inclusive, e nós debatíamos naquela época blockchain. Já trabalhei com blockchain. A questão quântica já era debatido. Sim. E daí, vamos lá, vamos devagar um pouquinho, eu vou levar hoje um pouquinho para a psicanálise também. Na época do Freud, as coisas eram muito duais. Né? Ou tu era homem, ou tu era mulher, e numa ausência de escolha, tu chegava na bissexualidade, como a ausência de escolher entre a dualidade. Hoje, quando tu visita, isso eu vi na PUC, quando tu visita a questão da bissexualidade na ótica contemporânea, daí tu vai pegar o Paul Preciado, tu vai pegar a Judith Butler. Sim. A bissexualidade, ela não é mais uma ausência de escolha, ela é uma terceira escolha. É uma das. É uma das escolhas. Então, é uma das performatividades possíveis. Exato, e olha que coisa louca, porque eu estou usando a lógica do Byung-Chul Han, tá? Que uma área, ela espraia para outra. Então, tu tem ali, na informática, 0 e 1, binário. Quando tu chega na questão quântica, tu não tem mais 0 e 1, tu tem 0 e 1s. Então, a forma de pensar uma sociedade espraia-se também para isso. Né? Eu pego aquele pensamento lá do álbum Brave New World, do Iron Maiden, tem uma música chamada Between Love and Hate, e que ele diz, existe o cinza entre o branco e o preto. Né? Então ali a gente tem entre homem e mulher e tem essas outras sexualidades, e isso aí a gente espraia para profissões e para outras coisas. Se a gente for entrar no debate mesmo, homem e mulher também não é sexualidade, né? É performatividade. Sim, perfeito, perfeito. Exatamente isso. Não tem mais homem e mulher também, né? Perfeito, perfeito. Muito bem observado. E até, William, é muito legal a gente falar isso, porque questão de sexo, gênero, homem, mulher, não é atrelado a ter pênis ou não ter pênis. Né? Um dos países do mundo em que é autorizado a questão de troca de sexo é a Argentina. E a Argentina, os trans argentinos, de forma geral, é um dos países do mundo que menos tem troca de sexo. Então, para te ver que é uma questão psíquica. Né? E daí eu pego, eu estava lendo na CNN esses dias, usando o termo da IA, psicose de IA. Esse é o nome da matéria da CNN, psicose de IA. Fenômeno preocupa terapeutas do mundo inteiro. Né? E daí, por que é isso? Apresentados como substitutos virtuais de terapeutas, os chatbots
podem, na verdade, reforçar delírios e agravar crises mentais, segundo os psicanalistas. Então, imagina, um sujeito que não tem simbólico, sim, né, na psicose, na sua paranoia, sua esquizofrenia, no seu delírio, é reforçado cada vez vem mais. Com tudo, né? Aí o chatbot vem com tudo. Eu escrevi uma matéria sobre isso no jornal também. Sobre e o que escreveu? Um psicanalista no seu bolso. Mas fazendo uma crítica, lógico, ao uso do chatbot, né? Sim, porque e daí não tem pra onde ir, né? Não dá, né? Não, e tu olha só o quanto narcísico só para completar, né, Michel? Claro. O quanto é importante para nós, psicanalistas, o silêncio, né? Uhum. Silêncio é a nossa matéria, né? Não é a fala, é o silêncio, né? Não, é e tu pega... Não, isso aí que tu falou... Isso que tu falou, né? O Theodor Hayek fala muito bem isso. O silêncio não é vazio na psicanálise. Quando aí, fugindo do Lacan, mas indo ali na turma do Bion, por exemplo, quando o teu analisando tá o tempo todo assim, ó, dizendo, o meu relacionamento tá muito bom. E daí a gente pega e, tá, mas por que você está tirando e colocando a sua aliança o tempo todo? Durante a sessão. Sim. Isso aí uma IA não vai pegar. Né? Essa subjetividade... Esse é o Freud, pô, né? Eu acho que ele estava buscando uma resposta para ti, Michel. Tiro ou não tiro? O que a fala não diz, né? O inconsciente entrega pelos dedos, né? Perfeito, na ponta dos dedos. É do Freud essa frase. É o não verbal, né? O não verbal. Não verbal. Ou na linha do Bion, que é genial, quando tu pega tu tem uma proto-simbolização e o teu analisando, tô sentindo uma coisa, eu não sei, tu diz, tá, me fala uma cor, me fala uma forma. Isso na linha do Bion, e daí tu diz, olha, nesse momento surgiu uma imagem de um sol na minha cabeça. Faz sentido para você? E curiosamente, muitas vezes tu analisando diz, olha, eu realmente pensei sobre isso. E aí tu vai, vamos falar sobre esse sentimento, porque o sol, será que isso era tristeza? Não, não era tristeza. E daí tu articula naquilo. Né? Isso uma IA não vai pegar, cara. Então, a IA não vai pegar o não dito, né? Que é a nossa não matéria dito. de trabalho, né? O psicanalista trabalha com aquilo que não é dito. E a IA só trabalha com o que você fala, né? A IA não tem condição de escutar o não dito, né? Cara, isso vai muito longe ainda, sabe? A inteligência artificial pegar coisas sucintas, né? Coisas que não tem como interpretar, é muito difícil ainda, sabe? Então, eu vejo sempre a IA como uma ferramenta, né? Nada mais que isso, né? E muito falha ainda, muito falha. Não, e tu vê, né, Wagner, né, quando a gente criou lá a Ana M, eu e o Christian, né, em especial o Christian, que trabalhou arduamente para isso, a Ana, ela é relatorial. Desde o início a gente falou, a Ana está ali para auxiliar alguém e não para tomar partido por você. Ela está ali para registrar o que foi e tu tem, e não para pensar por você. Ela está para te auxiliar. Tanto que a gente focou a questão dos relatórios é uma das coisas só. Porque tu não pode pegar e delegar. Isso daí é totalmente o oposto do que é a psicanálise. Delegar para outra pessoa a responsabilidade tua. Porque o que a Ana faz é basicamente o funcionamento de uma IA vertical, né? Ela pega, né, um agente... Relatorial. Né? Ela pega e fala, eu sou especialista em fazer isso aqui. Né? Ela não Sim. faz outra coisa, se não pedir outras coisas para ela, não vai fazer. Não. Ela faz isso aqui, né? Uhum. Wagner, eu até acredito que temos um bom tempo aqui, né, para não nos estender. Olha, né? a gente já fechou 1 hora aí falando, né? E eu queria saber se vocês querem ainda, talvez era a proposta inicial, também falar sobre a adultização, né? Que eu acho que era que a gente ter... vamos entrar no tempo. Eu não sei se dá para ligar esse assunto a esse que a gente estava falando. É o mesmo assunto, né? Eu acho que vale, né? Porque vamos parar para pensar, né? Tecnologias, né? Por que esses comportamentos, né, de adiantar fases da vida de algumas crianças, né? Talvez sejam por esses tentando puxar a conversa para esse lado, né? Também existe um ponto de vista meu, né?
existe, que nem a gente estava falando, né? A vida de alguém que tem bastante recursos, né? Talvez essas crianças, né, que colocam, deslumbram, né? É esse lugar também, né? Digamos, de a pessoa que tem muitos recursos, né? Através da sua imagem, né? De uma forma mais adulta, né? Ela pode ter acesso também. Então, pode ser, eu estou chutando, né? Não sou analista, não sou nada, mas pode ter a ver também por questões de recursos, né? Financeiros, né? E também cultura onde vive, né? Aquela cultura onde ela está inserida levou ela a ter um comportamento adiantar, né? Prematuro, talvez, para ela ter aquele tipo de comportamento, né? Então, acho que é econômico, cultural e um monte de coisa, né? Eu queria fazer um parênteses, uma introdução ao problema, assim, né? Depois eu entrego de volta, né? Essa questão da adultização das crianças, né? Elas têm são muitos níveis, né? São muitos níveis. São muitas camadas, talvez, né? São muitas camadas. O que a gente tem visto e que tem se tornado muito público, né? É a questão disso no contexto web, né? Que é uma problemática contemporânea e tudo, né? Mas a gente voltando um pouquinho, né? A década de 90 foi a década das bizarrices na TV, né? E criança aparecia de todo jeito, fazendo tudo, dançando na boquinha da garrafa. Isso não era incomum, né? As crianças eram colocadas de biquíni, criança dançando, e isso era comum para todo tipo de coisa, né? Isso aí era programa da tarde, domingo de família, né? Então, assim, a gente já tinha isso já, né? Isso faz parte um pouco dessa cultura popular, né? De um senso comum, né? Isso é uma problemática que a internet vai fazer isso exponencialmente, né? Porque aí agora todo mundo tem um celular fazendo isso, vão ver milhões, né? Não que a TV não impactasse milhões, porque impacta até hoje. Mas, vamos dizer assim, a TV ficou mais púdica, né? A TV tem segurado mais, né? Por conta de legislações, por conta do ECA, né? Muitos programas que eram apresentados, por exemplo, por crianças, né? Programas, né? De várias redes de TV. E que inclusive diminuiu muito por causa dessas regulações, né? Sim, e aí as crianças não podem mais apresentar programas infantis, porque é trabalho infantil. Então, assim, a TV deu uma segurada, isso foi para a internet, né? Isso é uma camada da coisa que a gente vai conversar um pouco. Agora, existem outras camadas sociais de adultização de crianças, né? Então, crianças, por exemplo, em contextos muito pobres, em contextos, por exemplo, em situação rural, elas trabalham desde cedo, né? Vão para o canavial cortar cana, né? E muitos lugares, em muitas cidades, meninas novinhas, elas são o sustento da família, né? Através da prostituição. Meninas com 9, 10 anos de idade, elas sustentam a família, né? E a gente está falando aqui do offline, né? Então a gente Só que tem que daí ninguém vê, né? Daí não existe, ninguém vê, não existe. Isso existe esse offline aí que é complicadíssimo e que existe muito, né? E existe essa problematização que nós estamos vendo agora, né? Que explodiu esses dias. Muitos influencers estão discutindo essa questão do termo, né? Adultização, porque agora isso virou uma situação monstra, né? Crianças com podcast sobre ser milionário, discutindo. Discutindo. Eu vou para a escola. Porque eu vou fazer o que na escola? Eu vou perder tempo, eu posso estar investindo em bitcoins, entendeu? Eu vou para quê? É muito bizarro isso, né? Ou então, o que, por exemplo, estava tendo muito forte agora, a questão dos pastores mirins, né? Escolas de pastores mirins, assim, então muitas, né, confissões religiosas cristãs, né, somente as neopentecostais, né, fazendo escolas de pregação mirim, porque, assim, as palestras estavam ficando caras, né?
Então, aí você tinha um ou outro mais, um ou outro que estava aparecendo mais, mas tinha muito, né? Muitos, as crianças aprendendo como é que você faz para pessoa desmaiar lá na hora que você joga o paletó e o cara tem que cair, você tem que treinar. Então, a escola treinando, né? Crianças para fazer isso, né? E numa outra ponta também, as próprias famílias começam a fazer isso com os filhos, né? Usando os filhos para gerar visualização. Sabe que tem um termo para isso, né? Se chama sharing. Tem uma matéria na Veja dessa semana sobre isso. Sim, né? E esse texto que eu escrevi semana passada, justamente sobre a adultização, eu até falo sobre o sharing, né? Uhum. Então, assim, as famílias começam a produzir conteúdo, forçando as crianças a fazerem, né? Mas só são os pais que estão fazendo isso. Né? Forçando aquela criança a fazer coisa, a comer um negócio esquisito, a se vestir. E aí até que chegou, assim, nas consequências aí, de algumas pessoas foram presas que tinham reality shows com pré-adolescentes, seminus, em festas, na beira da piscina, tomando uísque com Red Bull e fazendo um show de funk em situação de cárcere privado, que estavam privadas de ir para a escola, né? Então, assim, porque isso por trás tem, assim, uma questão importante que é a questão da regulação, né, da internet, que é uma briga gigantesca, né, que é como que regula isso, porque atrás disso, que isso já é uma problemática enorme, que aí eu jogo para o Michel para ele brincar um pouco aí com essa questão do psiquismo, né, dessas crianças e tudo, mas dentro cada videozinho desse que aparece lá no Instagram, de uma menina seminua, você entendeu? Fazendo uma brincadeira na praia e filmando ali próximo, né? Para mostrar de alguma forma ali, né? A área genital da criança, aquela coisa toda, né? E quando você abre os comentários ali, tá cheio de assim, link na bio, link na bio, link na bio. Né? Que isso são justamente o quê? Os pedófilos, né? Os pedófilos, exatamente. Eles usam esses vídeos para se comunicar. É uma rede de comunicação de pedofilia. Quer dizer, essas famílias... que joga para o Telegram, né? Então, essas famílias estão colocando os filhos para gerarem uma rede de produção de pedofilia, de difusão, né, de material. Inclusive, uma das crianças, né, até no vídeo lá do Felca, ele mostra isso, que essa menina, a família foi filmando ela de tal ponto até fazer X vídeo com a menina, assim, você entendeu? Falar, vamos fazer logo X vídeo e vender, porque tá dando muito dinheiro. Uma menina pré-adolescente. Tem lá, né, o privado do Telegram dela, e tem as coisinhas da rede social. Que loucura, né? Que loucura. E assim, quem tá filmando aquilo ali, a mãe, o pai, né, da filha ali, você entende, né, com a criança, né? Então, isso é um problema muito sério, né? Porque isso virou, assim, né, uma rede de distribuição, assim, não é mais dark web, né? É ali, não, né? Não é nem tem dark nada web. De dark, né? É explícito, né? Explícito, né? E poxa, a gente não tem aqui uma investigação séria sobre isso, né? E as redes sociais fazem o quê? Geram visualização, gera monetização, e a galera ganha dinheiro em cima disso. O que mais me chocou nisso tudo é, primeiro, né, os pais, né, que as pessoas que deveriam proteger e cuidar são os que mais incentivam esse tipo de coisa. E o outro é como as leis, né, são falhas, né? Elas precisa de um influenciador para ser feito algo que deveria ser normal, né? Fiscalizar essas redes, né? Mas ninguém faz na realidade, né? Mas é até interessante a gente pensar sobre isso. Vou em uma parte, mas volto para cá. Nós estamos clamando por alguém que nos diga o que a gente faz. Haja vista, influencers, que a gente imita, né? A gente se constrói no olhar do outro. O detalhe é quem é o outro que a gente está se construindo.
né? A quantidade de caixas unbox que são feitas, que tu contrata serviços para receber um livro em casa com uma curadoria de outra pessoa, não é tu que decidiu qual livro tu vai ler. Alguém durante o mês vai escolher alguma coisa para ti. Caixa de Fórmula 1, caixa de geek, caixa disso, caixa daquilo. Você não escolhe mais, não. Não, tu não tem que escolher, porque o dilema da escolha é muito difícil. Por neurótico, você escolher alguma coisa, a culpa de escolher algo errado é dilacerante. Então, vamos terceirizar a culpa. Eu compro uma caixa, o cara vai me dar alguma coisa que é perfeita. E se ele me falou, ele é o grande outro, né? Então, ele tá certo. Sim. Agora, a gente chega no outro ponto, no que o Winnicott fala da questão transicional do sujeito. Tu não pode jogar uma criança da infância para a parte adulta. Tu precisa ter um terceiro espaço, que é a transição, para que ela receba a realidade em doses homeopáticas. Senão tu causa um cisma, né, que a gente está vendo isso na clínica hoje, tu tem adultos infantilizados e crianças adultilizadas. Olha a contramão que está o negócio. Tu pega uma criança e joga ela para adolescência, mas tu pega adolescentes, adultos que estão extremamente infantilizados. Por quê? Cortou etapa. E aí o nosso psiquismo, a gente, na Melanie Klein, ela fala que esse retrocesso, ela já fala de forma muito ruim. O Winnicott diz que tu volta, mas tentando melhorar as coisas. Mas ambos voltam. E aí tu vai comprar um hambúrguer, tu ganha uma coroa. Olha a majestade do bebê aí. Tu não é o Luís XIV, tu só é uma criança de 3 anos. Essas crianças que estão passando por esse processo, né, elas estão expostas, né, porque aí a gente tem essa questão da pulsão escópica, né, que é essa vontade de ver, né, o voyeurismo, né, que é um voyeurismo que, ao mesmo tempo, ele é sádico, masoquista, né, é o pai tentando se expor também através da criança, né, que se a criança faz sucesso, então eles são pais de sucesso, né? Conseguiram trazer sucesso para a criança. Perfeito essa analogia tua, porque olha só, vamos pegar até a questão do... Agora eu vou ser bem polêmico, tá? Uma turma, se o teu filho tem TDAH, não vou generalizar, mas vamos botar casos específicos. A busca por muitos diagnósticos tem mais a ver com o pai do que com o filho. Sim. Porque daí, se o filho tá mal na escola, não, olha só, ele tem TDAH, não é responsabilidade minha, é o Sim. TDAH, já delegou. Autismo, muitos diagnósticos são casos que passaram por mim, o filho vai para não tem autismo, ele procura um segundo para que tenha o benefício de desconto em comprar um carro. Sim. Cara, não dá para generalizar, porque isso é do imaginário, né? O psicanalista trabalha no imaginário das certezas, a gente sempre simboliza nas possibilidades e incertezas, mas não dá para a gente negligenciar que não há casos assim. Não, há muitos, e há pessoas buscando essa identidade. Porque, por exemplo, hoje a gente tem muito adulto querendo a identidade de ser autista. Porque Sim. assim ele pode dar conta de não pertencer a lugar nenhum, ia ser confuso, ia ser atrapalhado, porque né, ele passa 10 horas por dia olhando no celular, né? Sim. Aí ele fala assim, não sou produtivo, eu tenho TDAH. Eu falo, não, você tem um smartphone. Tu sabe que passou um caso recentemente por mim, que foi bem interessante isso. Na verdade, foi na aula do professor Alexandre Patrício de Almeida, lá na PUC, e ele disse de um analisando que acho que era autista. E ele achava que o cara não era autista. E aí eles foram conversando e tal na análise, e até que ele pegou e disse: ou era autismo ou era depressão? Eu acho que é uma das duas coisas. Eu acho que é depressão, desculpa. Mas é na mesma questão de um diagnóstico prontinho, que essa é o link que eu estou fazendo. E ele disse: eu tenho medo de investigar e descobrir que eu não tenho depressão ou /autismo. Eu tenho medo de descobrir. E aí, olha a neurose ali de eu vou ter que me haver com o meu desejo. Então, às vezes, é melhor eu ficar onde eu estou com aquilo que eu já recebi. Né? E como isso é aquilo que a gente chama, né, de ganho secundário, né? Perfeito.
Então as pessoas vão ser tão bravas comigo, né? As pessoas vão relevar se eu fizer coisas erradas, né? Então, se eu fizer alguma bobagem, todo mundo fala, mas, pô, ele tem TDAH, né? Ele é o autismo tipo 1. E por trás disso, como é forte, né, a pressão da indústria farmacêutica, né, para que os psiquiatras deem mais e mais e mais e mais e mais diagnóstico de TDAH e de autismo tipo 1 agora para adulto, né? Sim. Que era algo que, assim, bom, tudo bem, a gente se já abriu-se, né, o espectro autista para poder caber bastante coisa dentro, né? Mas TDAH até então era uma coisa muito da infância, né? Aquela coisa da criança que não tinha muita atenção, né? Aquela coisa, a Ritalina, né? Agora não, agora virou algo cult, né? Então você toma uma Ritalina para ser mais produtivo, né? Você é um CEO de uma empresa, então você é mais produtivo, você tem TDAH, então você toma Ritalina, é o Vinvance, é aquela coisa, né? Não, eu sou mais produtivo, né? Agora eu tenho foco, né? Produtivo. Então, tudo que a gente está conversando hoje está tudo atravessado, né? Não tem nada que não esteja ali nesse lugar das aparências, né? Nessa tentativa de se tornar alguma coisa, de ser alguma coisa e viver a angústia de não ser, né? Porque, como a gente disse, o tempo todo a gente é atravessado, né? E conseguir sustentar o lugar da castração, né? De que, bom, eu não sou completamente alguma coisa, né? Eu vou estar sempre faltando um pedacinho, sempre vai faltar um pouquinho, não vai estar completo, não vai estar perfeito, né? Não vai fechar, né? Nunca tem fechamento, né? E isso tudo leva a todo esse movimento que a gente está falando, né? E a rede social, ela é o espaço para isso, né? Porque é o espaço do ver, né? Da aparência, né? Do vídeo, né? Dessa pulsão escópica, né? Que é do voyeurismo mesmo, né? De eu me mostrar, né? Do exibicionismo e do voyeurismo, né? Ali. Então, por isso, estão dentro desse aspecto perverso, né? Que a gente está falando. Perfeito. Wagner, o que tu acha? Eu acho que temos tempo suficiente já, né? Eu acho que sim, eu acho que até trazer para o William, né, um pouco desse trabalho que a gente está fazendo, que a gente não tem pretensão nenhuma, né, de chegar a lugar nenhum ou fazer, mas a gente quer mostrar não querem viralizar. Não, a gente quer conversar, debater as coisas, né? E também ver um lado mais real, né? A gente vive muito de aparência, coach para lá. Só não esquece de me convidar de novo quando tiver com 10 milhões de seguidores, né? Não, coach para lá. Eu assim, para mim está sendo muito bom me expressar, trocar e também falar coisas, né? A gente trouxe vários temas aqui interessantes. Porque a gente só vê coisas que tá na rede social ou tá na mídia ou não tem um espaço de conversa, né? A gente lá na Grécia, lá nos romanos, lá, tinha aquele local para trocas de ideias, né? Digamos assim que o tela azul seja esse espaço de trocas e de coisas verdadeiras, observando a natureza, talvez, né? Coisas ali reais que a gente está vendo, sabe? Não é uma coisa ou tipo, que nem a caverna lá se eu não me engano, Platão, né? A gente, porque a sociedade, né? Fake news, tudo isso que a gente falou aí de questão de coisas de rico e tal, virou essa caverna de Platão, né? Que a gente não consegue, a gente está tão longe da. Olha aí, ó. O João ia puxar um charuto daqui a pouco. Aqui. Legal. E assim, só para finalizar, a gente vive isso 24 horas dentro do emprego, dentro das organizações, né? É essa caverna que a gente está pirando, porque a gente está cada vez mais longe da realidade, sabe? A gente em outro podcast a gente falou sobre evolução do ser humano e tal. Cara, a gente evoluiu como seres para alguns milhões de anos para coletar e caçar, sabe? A gente não tá preparado para tudo isso que surgiu, sabe? Então,
eu acho que o Tela Azul é um resgate da nossa natureza e buscando conversas reais para voltar a essa origem, né? E viver, né? Ter pensamentos livres, porque a gente é bombardeado com pensamentos criados, fantasiados o tempo todo, né? Então, assim, e isso está criando vários problemas, né? A gente está está esgotado, né? Então, digamos assim que o Tela Azul seja ali aquela pílula, né, da Matrix ali, onde o personagem lá escolhe, sabe? Tu quer verdade ou quer continuar nessa vida aí louca que tu tá, sabe? Aqui é a Blue Pill, né? Então, assim, a gente tá dando essa pílula, digamos assim, para a gente olhar mais para a realidade, sabe? Eu acho que nasceu de um desejo da gente sair um pouco dessas bolhas, conversar sem partido A, sem partido B, sabe? É o neutrão lá, que nem, né, o pessoal pode nos rotular. Mas, cara, não, a gente quer ter um outro ponto de vista, a gente só tem um ponto de vista de dois lados, ou é de alguma emissora, ou é de um programa. A gente tem muitas pautas, sabe? Então, assim, ó, a gente perdeu uma coisa que talvez lá nos gregos, nos romanos, talvez essa coisa de trocas, né, de ideias, né? Ter esse espaço de conversa livre, independente de mídias, independente de pensamentos, né? Formados, né, para chegar a algum lugar. A gente não tem pretensão nenhuma, né? Então a gente se desarma, digamos assim, cara, eu não quero nada, sabe? A gente tá aqui simplesmente para conversar e para trocar ideia, né? É isso aí. Mas a ideia é distribuir o conteúdo aonde? É no YouTube. A gente vai postar lá no YouTube. A gente posta aqui, que a gente conversou aqui. Tudo isso aí. Você vai editar, né? Podemos editar. Não, tô perguntando, porque eu peguei o cachimbo só no final, pô. Se tivesse me falado, eu tinha pegado o cachimbo no começo. Pô, pode pegar. A gente só faltou o João aqui também com o cachimbo e com o charuto dele ali. Mas a ideia é isso, é ser muito livre, assim, para troca de ideias, né? Sim. Mas eu acho que é isso. 1h27, eu acho que rendeu a nossa conversa. Rendeu. Eu acho que talvez o William não estava muito, né, confortável, mas fluiu bem, né? Eu acho que... a gente vai devagar, assim, né? O pessoal faz podcast aí de 7 horas, pô. 7 horas. A gente é muito amador ainda, a gente tá começando, né? Mas eu não sei, Michel, tu quer dar finalizar aí? O que tu... Não, eu acho que tá bom já. Tem um tempo suficiente, até mesmo vamos trabalhar com o conceito do tempo Kairos, né, que não existe uma questão cronológica, não é por ter mais tempo que dizer seja mais produtivo, mas acho que já tem conteúdo suficiente. É o tempo lógico que está em questão. Né? Acho que teve bastante indicações de obras, de documentários, de vídeos, e a ideia de minha parte é isso, apresentar opções para as pessoas. Opa, eu achei legal esse tema, eu achei legal esse autor, eu vou por aqui, eu vou por ali. Outros pontos de vista também, né? Não só aquele que a gente vê todo dia, né? Eu sempre digo, né? Principalmente quando eu estou no meio de uma discussão, existe o meu lado, o seu lado e de quem está certo. Toda discussão vai ser sempre assim. Exato. Né? Então, acho que por hoje é isso, né, pessoal? Muito obrigado pela participação, William. Agradeço, espero que tenha sido um papo bacana aí, descontraído e rendeu. Fruto, né? Rendeu bem. Para mim, sim, eu já tenho uns 2 autores ali que a gente conversou que eu vou estar visitando já. Ah, bacana, eu também. Então tá, pessoal, boa noite. Obrigado, valeu. Até mais. Tchau. Tchau.